Então, bom dia aí para todo mundo, neste sábado, dia 22 de agosto, dia que a igreja faz memória de uma devoção, né, que já existia há muito tempo, né, de chamar Nossa Senhora de Rainha. E há 8 dias, praticamente, que celebramos a Assunção de Maria. Então, Maria, que é levada para o céu e lá participando plenamente da realeza do seu filho. E já que o seu filho é rei, então a mãe do rei é a rainha. Então, depois de ter proclamado, né, esse dogma, essa verdade de fé, em 1950, da Assunção de Nossa Senhora, 5 anos depois, o Papa Pio XII, então, institui esta festa, né, essa memória de Nossa Senhora Rainha. E, portanto, nesse dia 22, nós estamos fazendo memória deste acontecimento, né, de fé, como consequência daquilo que nós acreditamos, né, que Jesus é o Rei do Universo e, portanto, né, consequentemente, a sua mãe recebe também este título de Rainha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que fizestes a mãe do vosso Filho, nossa Mãe Rainha, dai-nos por sua intercessão alcançar o reino do céu e a glória prometida aos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, nesta memória de hoje, nós vamos encontrar uma proclamação, consequência daquilo que o próprio Evangelho nos faz ver. Jesus é o enviado de Deus, o Filho de Deus, e se Deus é rei, e como tantos salmos cantam, né? Deus é rei, se vestiu de majestade, Deus é rei, exulte a terra, e assim por diante. Então o seu Filho, né, participa, até por própria natureza, dessa sua realeza. Hoje o Evangelho se encontra em Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Nós sabemos que os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas são, ao mesmo tempo, uma introdução, né, fazem essa abertura do Evangelho, e, portanto, já como introdução apresenta, né, os principais temas que serão desenvolvidos ao longo do Evangelho, mas nós poderíamos dizer também que é uma síntese, não faz apenas uma introdução, não prepara apenas o leitor para seguir, né, uma apresentação do Evangelho, do ensinamento de Jesus, mas também já condensa, né, quase que resumindo, esses grandes temas do Evangelho de São Lucas. Um dos grandes temas do Evangelho de São Lucas é a visita de Deus. É tanto que Zacarias, quando o seu filho nasce, João Batista, ele diz: o sol nascente que nos veio visitar. Então, é um tema muito, muito caro a Lucas, não é, apresentar que Jesus é o Deus que nos visita. E essa cena do Evangelho de hoje nos diz justamente isso, né? O anjo que vem à casa de Maria, e o anjo sendo o embaixador de Deus, né? Isto é, aquele que Deus enviou. Então, em outras palavras, Deus está visitando o seu povo e começa essa visita de forma muito concreta, né, aqui na casa desta jovem, né, como diz o Evangelho, uma virgem, o nome dela era Maria, e estava prometida em casamento a um homem chamado José. Então é muito, muito bonito, né, esse modo de São Lucas apresentar a realização da promessa de Deus, isto é, dizendo que ele começa esta sua visita, claro que Deus não está ausente, mas aqui, de forma muito pedagógica, Deus começa a sua visita justamente em Nazaré, uma cidade, né, desconhecida na Sagrada Escritura, nunca se fala, né, de Nazaré,
Mas ali ele marca, né, podemos assim dizer, o início desta sua visita à humanidade, com a finalidade de reconduzir a humanidade para o caminho da vida. E nesse diálogo, né, do anjo com Maria, né, tantas coisas nós podemos dizer, mas fica claro justamente essa verdade que a celebração de hoje nos faz recordar. É a realeza de Jesus, tanto que nas palavras do anjo, no versículo 31, ele diz a Maria: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Jesus é uma palavra que significa Deus salva. Então, Deus salva, justamente, esse é o reinado de Deus. Já o profeta Isaías, no capítulo 52, ele vai dizer que Deus, ao conduzir o seu povo, né, do exílio da Babilônia para Jerusalém, então estava manifestando o seu poder, a sua soberania, o seu reinado. Então, Deus, Jesus, Filho de Deus, Jesus, como dizíamos, esse nome que significa Deus salva. Então ele salva porque ele é rei, ele tem autoridade. E o anjo continua: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E quem era Davi? Davi, o grande rei de Israel. Então, mais uma vez, se faz essa referência sobre a realeza de Jesus. No 33 diz: ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, mais uma vez, se insiste, sobre essa realeza de Jesus. No Apocalipse, no capítulo 1, São João diz que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, o seu Pai. Então, esse reino de Jesus, esse reinado de Jesus, ele é participado também com aqueles que o seguem. E por isso que nós dizemos que todos, por causa da graça do batismo, somos sacerdotes, profetas e reis. E com isso nós temos a grande diferença entre a realeza de Jesus e a realeza do mundo. Infelizmente, às vezes as pessoas, querem identificar a realeza de Jesus com a realeza do mundo. E a consequência disso é até rejeitar, essa terminologia, esse modo de falar. Então, às vezes a gente escuta, até teólogos e tudo, que dizem que Jesus não é rei, que não tem realeza, que é o servo sofredor. Sim, mas certamente Jesus é o servo de Deus. Jesus é o servo de todos. E ele reina justamente por isso. Vejam que aqui o anjo, ele diz muito claro: ele receberá o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre. O seu reino não terá fim. Então, se os reinos da terra se caracterizam muitas vezes pela opressão, pela injustiça, por tudo isso que é muito negativo para a história das sociedades, isso não invalida e não impede de chamarmos Deus de rei e dizermos que somos participantes do seu reino. Então, o problema está nos reinos da terra, não está no reino de Deus. Então, é preciso que nós tenhamos raízes, porque nós chamamos Deus de rei, porque nós dizemos que Jesus é rei. Não é comparando com os reinos da terra. Então, se há defeitos, injustiças, tudo isso que é muito negativo nas configurações de reinados mundanos, isso não quer dizer que tem o mesmo conteúdo do reino de Deus. O reino de Deus é justiça, é paz, é amor, como diz o próprio São Paulo.
E uma outra coisa que chama também a atenção nossa é que, reconhecendo Jesus como rei, nós também devemos reconhecer que somos participantes desse seu reinado e, portanto, ele reina à medida que nós também assumimos aquilo que foi a sua vida. Vejam que naquele diálogo de Jesus com Pilatos, Pilatos pergunta a Jesus: e tu és rei? E Jesus não nega, mas Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Então aqui está muito claro, Jesus não diz assim: não, eu não tenho reinado, não é? Eu não tenho reino. Não, Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Então, reconhecer a realeza de Jesus não é reconhecer um sistema opressor, dominador, injusto, mas pelo contrário, o verdadeiro reino. Como é que Jesus reina? Jesus reina no seu serviço de salvação da humanidade. Por isso voltamos lá para Isaías, quando diz, né, bem-aventurados os pés daqueles que anuncia: teu Deus reina. Aqui é o grande anúncio da volta do exílio da Babilônia. Então Deus reina porque tem poder para libertar o seu povo desses reinos que muitas vezes querem competir, mas são reinos marcados por um sistema de dominação, de escravidão, e não o reino verdadeiro. Então, se Jesus é rei, se nós somos desta realeza, então afirmar que a sua mãe é rainha é uma consequência. Nós não podemos inverter. Jesus não é rei porque Maria é rainha. Não é Maria que dá o título de rei a Jesus, mas é Jesus, nascendo de Maria, eis, né, que conceberás e darás à luz um filho. Então, Jesus nascendo de Maria, então lhe confere este título. É claro que não é só uma questão teórica, mas ela é aquela que, em primeiro lugar, participa da realeza do seu filho. Então, não é só uma questão de terminologia e muito menos de linguagem ultrapassada, mas é uma linguagem desafiadora. Por quê? Porque os reinos deste mundo, aqueles que governam este mundo, precisam aprender o que significa reinar. E aprendem o que significa reinar com aquele que é rei verdadeiro, que é Jesus. Então, o próprio Jesus diz: vocês me chamam Senhor e Mestre, e de fato eu sou. Mas eu que sou o vosso Mestre e Senhor, vos lavei os pés, quanto mais vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então Jesus não renuncia àquilo que é seu, ou seja, sendo Filho de Deus, soberano, absoluto e assim por diante. Então, afirmar a realeza de Jesus e dizer que Maria, por ser a sua mãe, recebeu essa graça de participar da sua realeza e, portanto, é rainha, também vai na mesma linha. Ou seja, as últimas palavras de Maria no texto de hoje diz como é que ela participa do reinado do seu filho. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, é um reino que se caracteriza pelo serviço, pela doação, pela entrega para a salvação. Claro que nós vamos encontrar ao longo da história do cristianismo reis que se tornaram e foram reconhecidos como santos, rainhas que também são reconhecidas pela igreja pela sua santidade. Por quê? Porque fizeram do seu poder, da sua autoridade, um meio de servir, e servir sobretudo aos pobres. Então parece que é ainda necessário, parece não, é necessário que aqueles que governam, mesmo que não sejam chamados de reis, mas que exercem autoridade e uma certa soberania, que eles aprendam o que significa ser rei. Mas isso só é possível olhando para aquele que é o rei verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Então que Maria, a nossa mãe rainha, interceda por todos nós, para que nós que participamos deste reino sacerdotal, sejamos antes de tudo
como Jesus, o Rei verdadeiro, e a sua mãe, a nossa Rainha, servidores. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos e até amanhã na celebração da missa, às 19 horas. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.